Revelado, o toque emocionante de um velho herói do piano transforma a alma e a vida. A pequena cidade de José estava envolta em um manto de saudade. As flores do jardim, que em outros tempos dançavam ao vento, pareciam a sombra do amor que se foi. Seus dedos calejados de trabalhador agora se moviam com desvelo sobre as teclas de um piano empoeirado, como se cada nota pudesse trazer à tona memórias de aplausos e festas. Ele era reverenciado, um verdadeiro artista, mas o tempo tinha o esquecido em um canto escuro da vida. A solidão apertava o peito de José, principalmente quando pensava em Rafael, seu filho. Era como se uma parte de sua alma tivesse se mudado para São Paulo sem um aviso. José olhava para o retrato em preto e branco do menino que se tornará um homem distante, e em cada batida de seu coração, ele sentia um eco. Pai, o futuro é nas grandes cidades. Entretanto, o que José realmente desejava era que o futuro de Rafael também passasse por ele. A conversa com a diretora do centro comunitário foi como um sopro de esperança. José, sua música poderia trazer alegria a essas crianças, disse ela, os olhos brilhando, e naquele momento, algo reacendeu dentro dele. Ele decidiu que iria dar aulas de piano, para mostrar às crianças que a música é um remédio para a alma. Então, ao concluir cada aula, ele via transformação em cada rostinho, especialmente em Ana, uma menina pequena com um grande sonho. Ana, a guerreira de coragem visível, tinha uma chama que inspirava não só as outras crianças, mas também José. As aulas se tornaram mais do que simples lições. Elas eram um espaço onde todos se encontravam, um lugar onde o sorriso de um poderia iluminar a escuridão do outro. José sentia que aquela união poderia curar suas próprias feridas. Mas, então, a competição de talentos foi anunciada e ele viu ali uma chance de ouro para seus alunos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas a preparação não foi fácil. Velhas rivalidades e dúvidas começaram a emergir, e muitos na comunidade questionavam a capacidade das crianças. José sentiu o peso da frustração, e a cada crítica, sua vontade de desistir aumentava. Mas, em meio à tempestade de inseguranças, ele decidiu usar seu último recurso: contatar Rafael. A resposta do filho foi um soco no estômago. Você ainda acredita nessas coisas, pai? A mágoa mais uma vez corroía o peito de José, mas ele não poderia desistir das crianças. Finalmente, chegou o grande dia. O ar estava carregado de tensão, e o coração de José pulsava mais forte. Aquela apresentação não era apenas uma chance para as crianças, era também um adesivo para sua própria dor e a conexão que sonhava ter com Rafael. Ele viu o filho à distância, de braços cruzados, pronto para criticar. E naquele momento em que Ana e os colegas subiram ao palco e tocaram a música que José havia escrito com amor, a sala pareceu parar. A melodia ecoou como um grito por dignidade, e José sentiu que algum pedaço de Rafael podia estar despertando. Quando seus olhares se cruzaram, a emoção foi palpável. O orgulho e a amargura estavam ali, mas as palmas e risadas da plateia começaram a mudar a história. José sabia que aquele era apenas o começo, mas agora, mais do que nunca, a música poderia finalmente unir os corações. O que viria a seguir? As luzes da sala começaram a se apagar lentamente, e as palmas da plateia ainda ecoavam no coração de José. Ele sentia as vibrações de alegria e alívio, como se a melodia ainda estivesse presa no ar, dançando ao redor dos rostos emocionados das crianças. Aquela apresentação originou algo inexplicável, embora ele soubesse que era apenas o primeiro passo de uma jornada longa e cheia de surpresas. Naquele instante, todos pareciam sorrir. Foi lindo, José! Exclamou a diretora, com os olhos marejados, enquanto os alunos se aglomeravam em torno dele, rindo e pulando de felicidade. Cada pequeno rosto brilhava, espalhando uma luz que José pensava ter perdido para sempre. Mas, ao olhar para Rafael, as emoções voltaram a confrontá-lo. O filho não parecia convencido, ao contrário, sua expressão era uma mistura de desdém e compaixão. Aquela realidade atingiu José como um balde de água fria. O que estava prestes a ser um momento de celebração, agora parecia uma lembrança amarga de tudo que ele não conseguiria alcançar. Pai, isso foi bom, mas... Rafael começou, com um tom que não deixava tudo claro. José imediatamente prendeu a respiração, esperando as palavras que poderiam cortar seu coração.
Você deve saber que a competição não é só sobre tocar bem, mas também sobre o que vem depois. Você não pode apenas ficar se agarrando ao passado, precisa olhar para frente. Aquelas palavras eram como espinhos, mas havia algo nelas que também ressoava. José sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ele sempre havia sido um lutador, mas agora, a luta parecia ainda mais difícil. Após o espetáculo, enquanto as crianças celebravam com doces, ele se afastou um pouco, buscando um espaço para respirar. Era então que Ana se aproximou. Você gostou da nossa apresentação? Ela perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Gostei muito. Foi lindo, Ana. Vocês tocaram com o coração, respondeu José, tentando disfarçar a confusão que ainda o dominava. Eu estou pensando em fazer algumas mudanças na música da próxima apresentação. Ela falava com uma animação que deixava José um pouco mais leve. O brilho dela era contagiante, como se uma nova esperança estivesse renascendo. E enquanto conversavam, ele começou a ver uma nova possibilidade. Talvez as crianças pudessem voltar a tocar. Não apenas por competição, mas para se expressarem e se unirem mais do que nunca. Mas essa ideia fez também surgir uma nova preocupação. As dúvidas da comunidade ainda estavam presentes, assim como a pressão do futuro incerto de Rafael. E se a próxima apresentação não fosse tão bem-sucedida? E se fosse apenas outra decepção? José se viu em um dilema. Continuaria a nutrir os sonhos de Ana e dos outros pequenos músicos, ou terminaria por se proteger e evitar novas feridas? Ele sabia que deveria ser um exemplo para aqueles que olhavam para ele com admiração, mas a sensação de derrota era uma sombra constante. Enquanto ele refletia, um novo pensamento surgiu em sua mente. Talvez José pudesse não só ajudar as crianças, mas também tentar resgatar seu relacionamento com Rafael. Seria possível unir os dois mundos? O passado e o futuro podiam coexistir, ao menos por um momento, em um espetáculo que mostrasse que a música é linguagem universal capaz de tocar até os corações mais endurecidos. Com a música como norte e as crianças como combustível, ele decidiu dar um passo em direção ao filho. Voltar a falar com ele, abrir o coração e escutar o que Rafael realmente sentia. E assim, José caminhou em direção a Rafael, pulseando de insegurança e esperança. O que ele dissera um ao outro poderia mudar tudo novamente. José caminhou hesitante em direção a Rafael, cada passo carregando o peso de suas frustrações e esperanças. Ele sabia que precisava abrir o coração, mas o que diria ao filho? Rafael, começou, a voz tremendo um pouco. Eu só queria saber o que você realmente pensou da apresentação. O olhar do garoto não era convidativo, mas José não podia recuar. Era agora ou nunca. Pai, foi legal, mas... Rafael hesitou, e isso fez o coração de José disparar. Ele mal conseguia olhar nos olhos do filho, temendo o que viria a seguir. Você sabe que não é só pelo que aconteceu no passado. Eu só não quero que você se machuque de novo. Aquilo estava longe de ser um alívio, mas havia um eco de entendimento nas palavras de Rafael. José respirou fundo, sentindo a respiração como uma onda que vinha e ia. Eu entendo. Mas a música pode ser mais do que isso. Pode ser uma ponte, um caminho. Ele fez uma pausa, observando as feições do filho, as linhas de preocupação estampadas em um jovem rosto. Rafael franziu a testa. E se não funcionar? E se você se decepcionar de novo? Não quero ver você sofrendo, pai. Já basta o que aconteceu da última vez. A doçura daquela preocupação cortou a armadura que José havia construído ao longo dos anos. Ele via o amor em cada palavra, mas também via o receio. Você está certo, José admitiu, a sinceridade brotando como uma nova melodia em suas palavras. Mas não posso deixar que o medo me prenda. A vida é feita de riscos e eu não quero desistir. Não só por mim, mas por você, por nós. Ele sentiu a intensidade naquela frase, como se estivesse finalmente enxergando o filho por trás da frustração. Rafael olhou com um misto de confusão e empatia. Por que você continuaria fazendo isso, pai? Por que você ainda acredita? Porque a música me ensinou a lutar. Me ensinou a sonhar. E você, meu filho, é a minha maior inspiração. As palavras saíram, sinceras e vibrantes, banhando a cena em emoção. Rafael parecia processar aquela declaração, os olhos piscando ligeiramente. Ana se aproximou, interrompendo o momento com uma alegria que era quase palpável. Oi, Rafael. Você sabia que estamos planejando nossa próxima apresentação? Vamos fazer algo super especial. A energia dela era contagiante, quase abrindo um espaço entre pai e filho. Eu pensei em um tema sobre esperanças e sonhos, ela continuou, sem perceber o peso da conversa anterior.
Podemos envolver todo mundo, unir nossas vozes e instrumentos. O que você acha, José? José sorriu, sentindo uma luz nova brotar dentro de si. Era uma ideia simples, mas tão poderosa. Ele estava pronto para enfrentar o desconhecido, cada acorde sendo um passo em direção a um novo começo. Eu adoraria, Ana. Mas precisamos da ajuda de todos. Precisamos convidar Rafael para a composição também. Ele tem muito a compartilhar, disse José, corajoso. Rafael olhou para o pai, a expressão ainda confusa, mas algo naquele convite parecia tocar seu coração. Quem sabe isso não é uma chance de mostrar do que somos capazes? José concluiu, o olhar fixo no filho. Ele sabia que a verdadeira batalha não era no palco, mas sim dentro deles, juntos as palavras estavam lançadas. Mas com cada expectativa, uma nova incerteza surgia, como um eco distante. Rafael hesitou. E se eu não conseguir acompanhar? E se o que vocês esperam de mim for muito? A pressão aumentava. José, com o coração acelerado, procurava as palavras certas, consciente de que a resposta podia ser o que finalmente traria seu filho de volta. Quando a verdade começasse a ser revelada, o que mais estaria prestes a mudar? A sala estava silenciosa, apenas o leve som da respiração de José e Rafael preenchia o espaço. A tensão entre eles era palpável, um fio invisível que os unia e ao mesmo tempo os afastava. José sentia o peso das expectativas, a pressão de não querer decepcionar Rafael novamente, de não querer repetir erros do passado. Rafael, eu sei que você tem medo, começou José, a voz firme, mas suave. Mas eu também tenho. O que você não entende é que a música me salvou muitas vezes. Não é só uma paixão, é parte de quem eu sou. E, se você quiser, pode ser parte de você também. Rafael desviou o olhar, mordendo o lábio inferior, como se buscasse as palavras tão cuidadosamente guardadas. Pai, não é só sobre você. E se eu não for bom o suficiente? Já tive tanta pressão nos últimos tempos. Aquelas palavras soaram como um soco no estômago de José. Ele se lembrou das próprias inseguranças, dos medos que o haviam paralisado na juventude. Eu entendo. Quando eu tinha sua idade, achava que nunca seria suficientemente bom. Que o que eu fazia nunca agradaria a ninguém. Mas, depois de um tempo, percebi que o que importa é o que você sente ao fazer. E que, no final, o apoio da família é o que faz a diferença. A expressão de Rafael começou a mudar, como se um pequeno raio de luz estivesse lutando para atravessar as nuvens. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Eu não apenas acredito, eu sei. Você tem algo único dentro de você. A sua criatividade, o seu jeito de ver o mundo. E, se você deixar, a música poderá abrir portas que você nem imagina. Ana, percebendo a intensidade da conversa, decidiu intervir. Rafael, temos mais lugares para você brilhar do que imagina. Vamos trabalhar juntos. Olha, se precisar de uma mão, estarei lá para ajudar. Podemos criar uma música que conte a nossa história, a história de superação, de amor e de esperança. Você só precisa dar o primeiro passo. Houve um momento de silêncio em que as palavras de Ana pairaram no ar. Rafael parecia estar medindo suas opções, pensando. A batalha interna era visível em seu rosto. José estendeu a mão e tocou levemente o ombro do filho. Você não precisa fazer isso sozinho. Somos uma equipe, nós sempre fomos. E, naquele instante, um vislumbre de entendimento se formou entre pai e filho. Rafael parecia contemplar a ideia de deixar medos para trás e se permitir ser vulnerável. E se, no final, tudo isso for um fiasco? E se eu falhar novamente? A insegurança ainda estava ali, mas agora acompanhada de uma faísca de esperança. Então nós aprenderemos. Assim como na música, existem notas erradas. Não se pode ter uma sinfonia perfeita sem algumas desafinações. O importante é estar disposto a tocar de novo, disse José, seu olhar brilhando de emoção. As palavras de apoio de José, unidas à determinação de Ana, criaram uma atmosfera diferente. A pressão pareceu se dissipar, e Rafael inspirou profundamente. Certo, vamos tentar. Apenas uma canção. A alegria no rosto de Ana foi imediata. Isso. Podemos iniciar a composição juntos. Vamos fazer algo lindo, algo que vai tocar não só nossos corações, mas os dos outros também. Rafael sorriu, de forma hesitante, mas presente. O peso em seu olhar começou a se transformar em algo mais leve. Ok. Eu estou dentro. José sentiu uma onda de alívio e felicidade, mas uma nova pergunta pairava no ar.
O que exatamente essa nova jornada significará para cada um deles? Enquanto caminhavam juntos para o piano, uma sensação de esperança e renovação invadiu o ambiente. Mas José não pôde deixar de perguntar a si mesmo: será que a música seria mesmo a cura que tanto desejava para reintegrar sua família? O próximo passo estava prestes a ser dado, mas o que eles ainda teriam que enfrentar nessa transformação? Os dedos de Rafael hesitaram ao pousar nas teclas do piano. O brilho da madeira polida refletia suas incertezas, mas, ao mesmo tempo, acendia uma chama de curiosidade. Ele olhou para o pai, que estava ao seu lado, com um olhar encorajador. José não tirava os olhos do filho, ansioso para ver aquele momento se desenrolar. Então, como vamos começar? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio que parecia carregar uma expectativa quase palpável. Ana, que estava ali, começou a cantarolar uma melodia suave, um impulso criativo que parecia desejar ganhar vida. Vamos pensar em algo que signifique muito para nós. Pode ser sobre superação, sobre amor, sobre momentos que vivemos juntos. Rafael a observou, ciente de que a música poderia ser mais do que apenas notas e letras, poderia ser uma ponte entre suas emoções e o mundo exterior. E se começássemos falando do que sentimos? Vou tentar colocar no papel. Ele puxou um bloco de notas do bolso e começou a rabiscá-lo. José observava com um misto de orgulho e nervosismo. Era um passo significativo, mas qual seria a reação de Rafael ao enfrentar suas emoções? Enquanto as palavras começavam a fluir, a melodia que Ana cantava se tornava mais clara em seus ouvidos. Rafael percebeu que cada frase que escrevia o mergulhava em memórias, dias ensolarados, risadas em família, momentos de dificuldade. E, naquela hora, todos esses sentimentos se transformavam em inspiração. Como é libertador sentir tudo isso, disse Rafael, um sorriso tímido brotando em seu rosto. Eu não tinha ideia de que pensar nas lembranças ia me fazer tão bem. José se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. É assim que a música funciona, meu filho. Ela tem o poder de conectar nosso interior com o mundo ao nosso redor. Às vezes, tudo o que precisamos é dar o primeiro passo. Rafael então começou a tocar os primeiros acordes da canção. Os sons, inicialmente hesitantes, se tornaram mais firmes à medida que ele se concentrava. Ana se uniu a ele, sua voz harmonizando com as notas que preenchiam a sala. A música se desdobrava, trazendo uma nova energia ao espaço. Era um momento mágico, um pequeno milagre que apenas a música poderia proporcionar. No entanto, José sentia uma mistura de felicidade e medo. Enquanto as vozes se entrelaçavam, uma lembrança dolorosa o atingiu. Um dia, anos atrás, quando ele havia deixado a música para trás, sufocado pela vida e suas exigências. E se isso acontecesse novamente com Rafael? É lindo, Rafael. Estou tão orgulhoso de você. Ana soltou uma exclamação, quebrando o pensamento sombrio de José. O jovem sorriu, mas a insegurança ainda tinha espaço em seu coração. Afinal, a vulnerabilidade que a música trazia era ao mesmo tempo um presente e um risco. Você acha que podemos mostrar isso para mais pessoas? Perguntou Rafael, com um brilho nos olhos, mas a incerteza ainda pulsava. E se não gostarem? Se a música tiver sido feita com coração, as pessoas vão sentir. O que importa é que você se sinta bem com o que está criando, independentemente da opinião dos outros, respondeu José, imbuído de um otimismo genuíno. Enquanto eles avançavam na composição daquela canção que prometia ser um grito de libertação, uma nova questão surgia na mente de José. Estaria ele pronto para enfrentar os desafios que poderiam aparecer no caminho? O que aconteceria quando a música finalmente ecoasse fora de casa, quando o mundo ouvisse as emoções e os medos que até agora eram somente deles? Ele olhou para Rafael, que estava imerso em sua nova criação, e sentiu uma determinação crescente. Precisava descobrir. Vamos encerrar o dia com um produto, disse José, com um brilho nos olhos. Vamos fazer essa música juntos, certo? O próximo passo estava a caminho, mas eles ainda precisavam enfrentar o medo que rondava a ideia de expor seus sentimentos ao mundo. Estariam prontos para isso? Rafael respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. O dia estava apenas começando, mas já parecia um marco em sua vida. Olhou novamente para o piano, as teclas pareciam convidá-lo a continuar a explorar aquele mundo sonoro que começava a desvendá-lo. Ana, ao seu lado, ainda sussurrava a melodia que já começava a se tornar um laço entre eles. Vamos pensar na letra juntos? Sugeriu Ana, gesticulando animada. Podemos fazer algo que realmente expresse nossas histórias. Ele assentiu, ainda receoso, mas havia algo dentro de si que se aquecia com a ideia.
E se falássemos sobre como nossa família sempre foi um suporte, todas as dificuldades que superamos juntos, isso tudo pode se tornar algo bonito. José ouvia a conversa com um sorriso, mas ao mesmo tempo, um peso crescia em seu coração. Lembranças de sua juventude e da música que deixará para trás pairavam em sua mente. Era como se um eco distante o chamasse. Ele queria proteger seu filho, mas também queria que Rafael voasse, aprendesse a se arriscar. E se a música fosse a chave para libertá-lo de suas próprias amarras? Concentrado, Rafael começou a escrever. As palavras fluíam mais fácil agora, parecendo ganhar vida própria. À medida que ele se perdia no seu pensamento, um brilho nos olhos de Ana chamou sua atenção. Ela observava com admiração, como se o estivesse encorajando a ir mais fundo. Isso despertou nele uma nova onda de coragem. Olha, Ana, ele começou, visivelmente mais animado, e se mencionássemos o amor que sentimos? Pode ser sobre todos os momentos bons, mas também os difíceis. Sim. Vamos falar sobre o apoio que temos um do outro. Isso é o que realmente importa, Ana respondeu, cheia de entusiasmo. As horas passaram, mas o espaço se encheu de risadas, vozes e acordes. A presença de José se tornava cada vez mais forte. Ele se aproximou do piano e, sem saber por quê, começou a tocar as melodias que há anos não tocava. A música fluiu de seus dedos, como se estivesse esperando esse momento para renascer. Rafael e Ana, surpresos, pararam para ouvi-lo. Uau, pai! Isso é maravilhoso! Rafael comentou, seu coração pulsando acelerado. Você deveria tocar mais vezes. José olhou para o filho, tocado pela reação dele. Algo havia mudado, uma corrente de emoções que ele pensava estar enterradas começaram a emergir. Eles eram uma família que lutava, mas também criava juntos. Sentiu a energia crescer e, por um breve instante, imaginou como seria gravar o que estavam criando. Poderia ser a chance de mostrar ao mundo que a música realmente é uma forma de se conectar. Por que não gravamos um vídeo? Podemos postar na internet. Quem sabe inspire outras pessoas também. Sugeriu Ana, animada. A proposta fez o coração de Rafael disparar. Você acha que é uma boa ideia? E se não gostarem? A insegurança ainda o acompanhava. Mas, e se gostarem? E se a música realmente tocar alguém? José interveio, sua voz firme, mas calorosa. Às vezes, o medo de se expor é muito menor do que a recompensa de poder tocar a vida de outra pessoa. Rafael olhou para os rostos dos dois, sentindo que era mais que uma simples canção naquele momento. Era a chance de se libertar, de viver cada sensação sem medo. Ele respirou fundo, um sorriso determinado se formando em seus lábios. Vamos fazer isso. A excitação aumentou, e uma nova energia invadiu o ambiente. Mas à medida que discutiam os detalhes e planejava como fariam a gravação, Rafael se lembrou de que a próxima fase também trazia riscos. Desta vez, não eram apenas suas inseguranças. Havia algo mais profundo no ar. Estariam prontos para expor suas emoções ao mundo? O que essas reações poderiam despertar neles? Seria essa chave para as portas que eles tanto queriam abrir? A resposta estava chamando, e eles estavam prestes a descobrir. Rafael olhou novamente para o piano, suas teclas reluzindo sob a luz suave do dia que entrava pela janela. Era como se cada tecla estivesse esperando ansiosamente pelas histórias que estavam prestes a ganhar vida. Ele balançou a cabeça, tentando afastar as dúvidas que ameaçavam invadir sua mente. Então, vamos fazer isso acontecer, disse ele, um pouco mais confiante. No fundo, ele sabia que aquela era uma chance única. Ao lado dele, Ana estava radiante, seu sorriso iluminando o ambiente como um farol de esperança. José sentou-se ao piano, os olhares dos dois fixos nele. Ele hesitou por um momento, lembrando-se da última vez que se permitiu sentir aquele fluxo de música e emoção. A música sempre fora uma parte importante de sua vida, mas algo havia se perdido no caminho. Agora, vê-los vibrantes ao seu lado despertava nele um desejo renovado de resgatar essa conexão. Após alguns acordes, José começou a tocar uma melodia suave, um eco de sua própria história misturado à esperança dos filhos. Rafael e Ana, agarrados àqueles sons, começaram a fondar as palavras que surgiam em suas mentes. As frases que saíam de seus lábios eram como flores desabrochando na primavera. Rafael falava sobre seus medos, e Ana respondia com momentos de alegria, suas vozes se harmonizando perfeitamente, uma simples conversa que flutuava em um céu azul. O amor é um abrigo, mesmo nas piores tempestades, cantou Ana, e a letra fez José parar por um instante, tocado pela profundidade daqueles sentimentos.
Lembranças de sua própria juventude vieram à tona como retalhos de um passado que ele pensava ter deixado para trás. Isso é incrível, ele comentou, com a voz embargada. Mais do que apenas música, isso é sobre vocês, sobre nós. Estamos prontos para abrir nossos corações, não é? Rafael sentia como se as palavras estivessem se formando mais livremente agora. A chacoalhada emocional deu vida a tudo o que ele queria expressar. A música deve nos unir, deve ser nossa voz. Vamos gravar algo que represente o que somos, para o mundo inteiro ouvir. Ana piscou para ele e uma ideia tomou conta de sua mente. E se fizéssemos algo bem especial? Em vez de só postar online, poderíamos fazer uma apresentação ao vivo para a família e os amigos. Seria o nosso primeiro passo, algo que nos daria coragem. O brilho nos olhos de Rafael se intensificou. Um evento ao vivo. A ideia era como um balde de água fria, mas, ao mesmo tempo, a adrenalina subia de uma maneira que ele nunca havia experimentado. A possibilidade de estar diante de pessoas, mostrando sua vulnerabilidade e talento era, ao mesmo tempo, aterrorizante e excitante. Podemos até convidar a turma da escola, e quem sabe a gente consegue uns vizinhos. Rafael começou a planejar. José observava a energia renovada do filho e a beleza daquela iniciativa. Ele soube que o que estavam construindo juntos era mais do que uma apresentação, era uma maneira de resgatar um sonho que ele tinha há muito tempo. Só que não vou deixar vocês sozinhos. Vamos fazer isso juntos, como família. O trio começou a ensaiar e, conforme as horas passavam, a música se tornava cada vez mais poderosa. No entanto, naquele último ensaio, enquanto uma nova canção começava a tomar forma, uma inquietação começou a se formar no coração de Rafael. Ele não conseguia evitar a sensação de que ali, escondido entre acordes e letras, havia uma parte de sua vida que ele ainda não estava pronto para revelar. Está tudo bem, Rafael? Ana notou sua hesitação. Eu só estou pensando no que a nossa música pode trazer e se não for tudo o que sonhamos? Ele falava, como se um peso tivesse se tornado muito maior do que podia carregar. Às vezes, o mais importante não é o que outros pensam, mas o que sentimos. Se tocarmos a nossa verdade, isso é o que importa, José respondeu, com confiança. A cena era cheia de emoção, mas um temor pairava no ar. O que aconteceria quando eles finalmente se expusessem? Seria essa a última vez que estariam seguros em sua bolha de sonhos? As palavras ainda estavam no ar, esperando para serem ditas, e as vozes de seus corações continuavam a chamar. Rafael levantou-se do piano, seu coração batendo descompassado. As palavras de José ecoavam em sua mente, mas a ansiedade persistia como uma sombra que não o deixava em paz. Ele se afastou do instrumento, buscando um pouco de ar fresco na varanda. Era um dia ensolarado, a brisa suave trazia o perfume das flores do jardim, mas ele não conseguia aproveitar a beleza ao seu redor. Ana o seguiu, notando a inquietação do irmão. Você está bem? Ela perguntou com um tom doce, preocupado, como se pudesse sentir a turbulência no peito dele. Não sei, Ana. Só as palavras falhavam, seu olhar se perdia na imensidão do céu azul. E se, quando chegarmos lá, tudo acabar em silêncio? E se não for suficiente? Ana ficou em silêncio, absorvendo cada fragmento daquele medo. Com paciência, ela colocou a mão no ombro dele. Talvez a música não precise ser perfeita. Talvez, o que importa é estarmos juntos nessa jornada, e mostrar quem somos. Ele olhou para ela, o temor começando a se desfazer como neblina ao sol. Mas é uma parte de mim que estou colocando à mostra. E se as pessoas não entenderem? Se não entenderem, pelo menos vamos estar sendo nós mesmos. É um passo, um passo que muitos não têm coragem de dar. Ela sorriu, e aquele sorriso parecia brilhar mais do que o próprio sol. Rafael respirou fundo, permitindo que a esperança entrasse em seu coração. Ele sabia que Ana tinha razão. Mas, como trazer para a música algo que misturava medo e desejo? O que faltava era uma conexão ainda mais profunda, uma verdade não falada que ansiava para ser revelada. Retornaram para o piano, onde José já os esperava. Vendo a expressão de Rafael, ele percebeu que algo estava selado ali entre eles, algo que precisava ser expresso. Vamos tentar algo novo? Que tal falarmos sobre nossas inseguranças na canção? O que realmente queremos que as pessoas sintam quando escutarem? Rafael hesitou, mas a proposta aguçou sua curiosidade. Do que você está falando? Sobre nossas experiências, sobre o que nos faz ter medo de subir ao palco. Isso é parte da vida, e talvez a música mais bela seja a que vem da vulnerabilidade.
Mas não é legal ser vulnerável. Rafael protestou, algumas memórias da escola o assombrando, onde os colegas riam de suas tentativas de cantar. Mas e se a sua verdade hoje tocar alguém? A música tem esse poder, José insistiu, sua voz suave como sempre. Ana concordou, acenando com a cabeça. Vamos mostrar nossas falhas, nossas batalhas. Sabemos como é importante falar sobre isso. O mundo precisa disso. A ideia era como uma luz cintilante no fim do túnel. A perspectiva de uma música verdadeira, uma que pudesse ressoar nas almas, parecia promissora. Certo, vamos tentar, Rafael disse, nervoso, mas animado com a possibilidade de libertação. Juntos, começaram a estruturar uma nova canção. As palavras fluíam, e cada verso trazia à tona os desafios que enfrentaram. José capturou as emoções nas teclas, enquanto Ana e Rafael dividiam suas histórias, suas lutas silenciosas e desejos escondidos. Rafa dizia, eu nunca fui o garoto mais popular, e Ana completava, mas nada é mais forte do que a vontade de ser visto. O ritmo crescia, e ele sentia uma conexão mais forte do que nunca. A canção se transformou em uma confissão, e com isso, sua insegurança. Quando terminaram, já era noite. Eles se abraçaram, o calor da união imponente em função da vulnerabilidade que haviam compartilhado. Enquanto a melodia ainda ecoava em seus corações, José olhou para os filhos com um brilho no olhar. Estamos prontos agora. Vamos mostrar ao mundo quem somos. Mas no fundo de Rafael, uma nova inquietação começou a se formar. O que aconteceria quando a verdade deles enfrentasse a plateia? Essa nova canção era um grito, mas também uma porta aberta para novos medos. A antiga hesitação voltou levemente, lembrando de que expor-se também era arriscar-se ao desprezo. Mais que isso, havia algo que permanecia adormecido em seu ser, algo que precisava ser trazido à luz. Com o coração pesado, Rafael sussurrou, e se nossa verdade não for suficiente? As vozes de seus corações ainda chamavam, mas agora ecoavam em meio a dúvidas ainda mais profundas. O que ele não sabia é que a resposta estava prestes a ser revelada. A noite se arrastava, e a luz suave da lua entrava pela janela, espalhando um brilho tênue na sala onde estavam. A atmosfera carregava um misto de emoção e apreensão, enquanto Rafael olhava para seus companheiros de música. A canção recém-criada fervilhava em suas mentes, mas a pergunta que o atormentava era mais forte. Sua verdade seria suficiente? Ana percebeu a expressão de seu irmão e envolveu-o em um abraço apertado. Estamos juntos, Ra. Juntos nisso. Não esqueça que a música sobre conexão, afirmou, sua voz serena como um bálsamo para sua alma inquieta. Ele sorriu, mas a sombra da incerteza ainda pairava. E se ao abrir o coração, apenas encontrassem indiferença? E se, na verdade, ninguém se importar? A vulnerabilidade parecia uma porta para uma queda sem fim. José observava a cena, seu olhar carinhoso refletindo a preocupação que sentia. Às vezes, o silêncio é a resposta mais difícil, ele disse, com um sotaque que parecia tingido de nostalgia. Mas você não pode controlar o que os outros sentem. O que importa é a intenção por trás de cada nota que toca. As palavras de José fizeram Rafael lembrar-se de quando, em seus dias de escola, se sentia isolado, perdido em uma melodia que ninguém ouvia. O sentimento de não pertencimento o havia seguido como sombra. Agora, o palco parecia tão imenso e hostil. Vamos ensaiar. Não podemos deixar que nossos medos nos impeçam, Ana interrompeu, como se pudesse ver através de sua hesitação. Cada nota que tocamos é parte de nós. Vamos deixá-las fluir. Eles se reuniram em volta do piano e, com as mãos nervosas, José começou a tocar os acordes que embalaram sua nova canção. Rafael e Ana uniram suas vozes, começando a cantar as verdades que até então estavam engarrafadas. Cada frase que saía de suas bocas era um pedaço de sua história, pedaços de dor, luta e esperança. A música crescia em intensidade, e, por um momento, o mundo exterior desapareceu. Era só eles e a verdade pulsante que se manifestava através das notas e letras. O som do piano preenchia o ar, levantando suas almas e encorajando seus corações. Rafael sentia-se leve, ao mesmo tempo, invadido por emoções tumultuadas. As inseguranças que o aprisionavam começavam a se dissipar, como nuvens escuras sendo varridas pelo vento. Quando a última nota soou e o silêncio tomou conta da sala, ele respirou fundo. Isso foi lindo, Ana sussurrou, com os olhos brilhando. A música havia sido um espelho, refletindo o que estavam sentindo. Mas, ao virar-se para José, Rafael notou um brilho diferente em seu olhar. Amanhã precisamos nos apresentar. Temos que compartilhar isso com o mundo.
O show precisa acontecer, disse José. Sua paixão pulsando ponto a proposta golpeou Rafael como um raio. O temor que tomou conta dele era intenso. E se for um fracasso? E se ninguém se importar? Seu coração começava a acelerar novamente, as antigas memórias de deboche ressurgindo. E se for libertador? E se tocar em suas almas? José desafiou. A música é feita para ser compartilhada. Não se prenda ao medo. Rafael hesitou, um turbilhão de emoções em seu peito. Um lado dele queria correr e se esconder, mas o outro, mais forte, pulsava com a possibilidade de renascimento, de transformação. Ponderando, ele pensou em quantas pessoas lutavam em silêncio e precisavam ouvir aquilo. Certo eu vou, ele disse, sua voz tremendo, mas firme. Vamos juntos. Ao pronunciá-las, uma onda de determinação lhe atravessou, como se o peso das incertezas escorresse pelo ralo. Ele olhou em volta, para Ana e José, e sentiu que, juntos, eram mais fortes. Que não sabiam é que a apresentação que se aproximava não seria apenas um teste de suas músicas, mas um verdadeiro divisor de águas. Uma oportunidade de se expor, se libertar e, quem sabe, inspirar outras almas a não terem medo de encontrar suas próprias verdades. E quando o dia amanhecesse, seria o momento de se confrontar com seu maior desafio. Como sua verdadeira essência se moveria diante dos olhares alheios. O palco estava montado e as expectativas eram palpáveis. O que aconteceria quando fossem confrontados com a realidade? O coração palpitante de Rafael ecoava em suas veias. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira coragem reside na habilidade de se abrir e enfrentar não só o mundo, mas também a si mesmo. O dia da apresentação havia chegado. As luzes do centro comunitário brilhavam intensamente, refletindo a expectativa que pairava no ar. José, Ana e Rafael estavam no camarim, cansados, mas eufóricos. Era um momento que poderia mudar suas vidas, um palco onde seus medos e suas esperanças se reuniriam em harmonia. Rafael olhou para o espelho, seu refletido mostrava um jovem nervoso, mas determinado. Havia uma coragem brotando dentro dele, e a lembrança de suas emoções, da nova canção, pulsava como um tambor no peito. Ana, ao seu lado, ajustava a blusa, seu sorriso inabalável trazia uma tranquilidade que Rafael precisava. Estamos prontos, não estamos? Ela perguntou, enquanto ele tentava acalmar a respiração. Vamos, é só tocar do coração, José incentivou, dando um tapinha nas costas dos dois. Ele havia sido um guerreiro silencioso nessa batalha, sempre acreditando que o poder da música poderia conectar a todos eles. Ele sabia que, mais do que apenas uma apresentação, estavam prestes a abrir portas para seus próprios sentimentos. Quando subiram ao palco, a luz os envolveu, quase ofuscando a visão. Mas, quando os olhares da plateia se fixaram neles, uma onda inesperada de força encheu Rafael. Ele encarou o público, vendo amigos e familiares, mas também estranhos, pessoas que talvez estivessem lá em busca de conexão, como ele já havia estado um dia. José começou a tocar os acordes familiares, e, instantaneamente, Ana e Rafael se juntaram a ele. A música ecoou pela sala, e as notas se tornaram as vozes que ressoavam dentro deles. A canção que haviam criado juntos estava prestes a contar suas verdades, e ao fazer isso, sentiam todas as incertezas se dissolverem. Eu nunca fui o garoto mais popular. Rafael começou a cantar. A letra achava espaço, tocando em sua juventude e solidão. Em cada verso ele não só expelia o medo, mas também abraçava a vulnerabilidade. Ana, ao lado dele, complementava com sua voz suave, mas nada é mais forte do que a vontade de ser visto. As emoções da música encheram a sala. José olhava para os filhos, seu coração transbordando de orgulho. Aquela era a síntese de tudo que tinham vivido, e a melodia se tornava um bálsamo não só para eles, mas também para aqueles que escutavam. O público começou a entrar na canção. Algumas pessoas balançavam a cabeça em sintonia, outras murmuravam, tocadas pela sinceridade que faziam parte daquela apresentação. Enquanto as últimas notas se dissipavam no ar, um silêncio profundo tomou conta do ambiente até ser quebrado por aplausos ensurdecedores. Rafael olhou para Ana, e uma onda de alívio e alegria tomou conta dele. Ele havia conseguido. Não se importava mais com as críticas, não se importava mais se eram bons o suficiente. Aquela apresentação era um triunfo por si só. José respirou fundo. O desejo de abraçar seus filhos tornou-se irresistível. Ele se aproximou e, com lágrimas nos olhos, os envolveu em um abraço apertado. Vocês foram incríveis. Estou tão orgulhoso de vocês. Ana sorriu, e Rafael até riu, sentindo a alegria pulsar em seu coração.
Aquela conexão, aquela música, era sobre eles e suas verdades, mas também sobre cura e união. Ao olhar para o público, viu olhares emocionados. Muitas pessoas estavam com lágrimas nos olhos. Aquela música parecia tocar em algo profundo, clamando por compreensão e amor. E, no fundo, era isso que refletia. A emoção crua da vida. Mas algo mais profundo se desenrolou quando as luzes do palco diminuíram e as crianças da escola vieram correndo para parabenizá-los. Com sorrisos brilhantes, elas abraçaram os três, como se estivessem celebrando um verdadeiro milagre. Ana, iluminada, olhou para Rafael e disse: "Isso é só o começo. Temos muito mais para compor juntos." Ele assentiu, sentindo aquela chama de criatividade e camaradagem reacender. José percebeu, naquele momento, que a música realmente tinha o poder de curar. Ele não apenas recuperara o passado que tinha perdido, como também reconstruía novos laços com o filho. Olhando para Rafael, os olhos cheios de emoção, ele vislumbrou um futuro radiante, onde os sonhos não estavam tão distantes, e onde o amor e a música poderiam dançar juntos. Finalmente, enquanto as luzes se apagavam e as pessoas começavam a se dispersar, Rafael, Ana e José se entreolharam, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eles estavam prontos para a próxima aventura, juntos, como uma verdadeira família que havia renascido sob as asas da música. A história deles, repleta de desafios, dúvidas e superações, acabará de começar. E, enquanto esse capítulo se encerrava, novos sonhos se desenhavam diante deles, ditados pelo poder que só a música poderia dar. E agora, você, que acompanhou tudo isso, não pode ficar de fora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, porque queremos saber como isso impactou você. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo, faça isso agora. Juntos, somos cada vez mais fortes.